Bom dia. Já tô gravando. Bom dia. Hoje vai ser falado sobre perispírito. E a minha parte é o estudo da parte 1 é o conceito e importância e propriedades do perispírito. Né, Paulinha? Você vai fazer a parte 1, isso aí. Corpo, perispírito e espírito. No ser humano, o corpo ou ser material, que é a alma, ou ser imaterial, é o espírito encarnado e o laço entre ambos. Há no ser humano três coisas: o corpo ou ser material semelhante aos animais e animado pelo princípio vital. A alma é um ser imaterial, é um espírito encarnado no corpo. O laço que prende a alma e o corpo é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O laço seria o fio de prata, né? Quando a gente está dormindo, esse fio ele sai da testa, né? Daqui da frontal, do chakra frontal, e o perispírito é ligado aqui atrás do pescoço, né? O invólucro grosseiro e visível é o corpo, é o nosso corpo. O espírito, de acordo com Allan Kardec, é o ser individualizado, extracorpóreo, que se chama alma quando encarnado. O laço, ou perispírito, como eu expliquei, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, mas o espírito conserva segundo o envoltório. Isso lhe dá o corpo etéreo, invisível, para nos em estado normal. Então, qual a diferença entre o espírito e o perispírito? O perispírito, que é o peri, do grego, que é o entorno, é o envoltório semimaterial do espírito. Nos espíritos errantes, o perispírito é o corpo fluídico do espírito. O espírito é um ser individual, tem um envoltório etéreo que se chama perispírito, espécie do corpo fluídico, tipo da forma humana, se une ao corpo através do perispírito. O espírito é o ser principal, pois é o ser que pensa e sobrevive. Sua natureza se eteriza à medida que se depura e eleva na hierarquia espiritual. Ou seja, o espírito, cada vez que ele vai se evoluindo, ele vai ficando cada vez mais, vamos supor, mais sutil, né? Dependendo da elevação. Espírito e perispírito não se separam. O perispírito ele é a parte integrante do espírito, mas não é o espírito, porque não é o ser que pensa. Porque o que pensa é o espírito, né? O perispírito, nesse caso, ele faz exatamente o que o espírito está querendo, né? E ele fica intermediário entre o corpo, nosso corpo físico, através do espírito. Sem o perispírito, o nosso corpo também não se moveria por conta da energia, né? Que o espírito, ele, por ser mais evoluído, é necessário o perispírito para estar fazendo a intermediação. Ótimo. O perispírito, no caso, como se fosse uma imagem de quando o ser era encarnado. Mais ou menos isso? É assim. Como o perispírito ele é do fluido universal, ele tem uma ligação com o corpo físico, porque é necessário o movimento do perispírito através do espírito. Uhum. Vamos supor, nós não poderíamos ter o que eu estou fazendo aqui, esse movimento falando com você, se não existisse o meu perispírito. O perispírito, ele é ligado ao espírito, que é muito sutil, é uma energia que que pensa, que age de forma de energia. Ele jamais poderia chegar diretamente para mim, para o meu corpo físico aqui agora. Ele não conseguiria, porque é muito evoluído. O perispírito é o intermédio, né? É a ligação. Os dois. Vamos supor, eu estou com um telefone na mão, mas para o telefone fazer uma ligação, eu preciso de ter a energia da ligação. Sem o telefone ser um aparelho,
eu teria energia, mas como eu vou poder conectar, falar com alguém se eu não tenho fio, a energia, entendeu? É mais ou menos isso. Obrigado. E porque a alma necessita do perispírito. Pronto, foi o que eu dei mais ou menos esse exemplo, né? A alma, ele precisa, para poder ele fazer, não chamo para ele... Aqui, filha. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, não pode ter ação direta sobre a matéria, como eu expliquei, né? Por esse motivo, ele precisa de um intermediário, que é o envoltório fluídico, o perispírito, que de certo modo faz parte dele. É pelo perispírito que a alma age, percebe e transmite. O perispírito constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Então, o perispírito ele fica intermédio, né? Como ele atua no corpo físico? Enquanto está unido ao corpo, o perispírito serve de veículo ao pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo. O corpo físico atua baseado na impulsão do espírito através do perispírito. O perispírito também faz repercutir no espírito as sensações dos agentes exteriores. A alma, pois, tem dois invólucros, o corpo físico e o perispírito. O perispírito é como o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito e, através dele, que o espírito percebe coisas espirituais que escapam no sentido corpóreo. Como o perispírito é um ser, é o semimaterial, ele vem de origem material e também espiritual devido à sua natureza etérea. A origem de toda a matéria exigente no universo é o fluido cósmico universal, e isso inclui o corpo físico e o perispírito. Exemplos: o perispírito transmite pensamentos, comanda o corpo físico, recebe a sensação do corpo, tudo que nós sentimos, né? Favorece manifestações mediúnicas, ele sai do corpo físico pelo sono ou outras formas. Exerce as percepções como os 5 sentidos. Esse é o seu? Uhum. Desculpa o nervosismo. Obrigada. Posso falar uma coisinha? O perispírito que o Wallace perguntou, ele tem as características do corpo. Ele carrega a individualidade. Mesmo quando ele sai, como a Jaqueline falou, no desdobramento, ele se apresenta como nós somos. Né? É claro que em outra vida ele vai sempre se apresentar com aquela forma que a gente tem de encarnado. Né? É por isso que ele é o que identifica a gente na vida espiritual. Você morreu, o corpo, né, não tá, ele não se desliga do espírito, ele continua, porque ali ele é o corpo na vida espiritual que se apresenta com a mesma individualidade que tinha na Terra. Agora, espíritos assim, por exemplo, teve uma história que a moça, era uma moça que já tinha sido uma rainha, uma princesa, e ela foi muito boa, mas ela veio encarnada para ajudar a mãe. Só que ela veio uma doença. Para tocar o coração da mãe, ela aceitou, então ela passou a vida toda dela, desde que nasceu, doente, raquítica e magra, muito feinha. Mas tocou o coração da mãe, elas fizeram as pazes, foi uma história muito linda. Quando ela desencarnou, que chegou lá, ela foi muito bem recebida, a menina, a moça, né? Tinha uns 18 anos. E o mentor dela, ela teve esse merecimento de escolher se ela queria utilizar aquele perispírito doente a vida toda ou o anterior, que era a princesa. Ela, humildemente, eu prefiro realmente a minha vida anterior. Então, ela começou a se apresentar como a outra, entendeu? Quer dizer, mas ela tinha um nível espiritual muito grande que ela pôde ter esse merecimento. Ela pôde escolher. Interessante. Esse privilégio aí, e aí também o nosso perispírito é que fica gravado tudo. Isso que eu ia falar agora. As nossas emoções. Ela vai falar das propriedades agora. Agora a professora vai falar. Oi, pessoal, eu vou fazer a segunda parte, que é sobre as propriedades do perispírito. E a gente vai falar de 6, mas existem outras, tá? Eu só vou falar sobre essas 6. Que é o perispírito, ele é flexível, indestrutível, mutável, imponderável. Ele tem a capacidade de penetrabilidade, né, da matéria.
E ele também ele é tangível, pode ser tangível, com exemplos de odor e temperatura quando ele se manifesta, né? Para pessoas que estão encarnadas. Então, a primeira é a questão da flexibilidade, que foi o que... Oi? Você tem, se quiser marcar lá. Não sei. Não tá dando ali não. A TV não mostra. Tá bom. A gente comprou para ajudar aqui. Né? Então, ele, como a Jane estava explicando, né? O perispírito ele é flexível nessa questão de que ele mantém a aparência de quando você era encarnado. E ele utiliza essa propriedade, essa flexibilidade, para que ele seja reconhecido pelos encarnados, para quem ele aparece, né? Então, no caso, se a pessoa aparece de forma muito diferente, ninguém vai saber quem ela é. Então, ele tem essa capacidade de mostrar como ele era quando encarnado, só que para que as pessoas consigam reconhecer, né? No caso, se ele se manifestar para alguém. Aquele filme do Nosso Lar, fala da história do André Luiz, quando vem a mãe dele, ela vem como uma luz, assim, né? Aí aparece o perispírito, no caso, que eu acredito que eles vivem lá, né? E no caso, se aparecesse uma luzinha, ficasse uma luzinha, mas como é que vai saber quem é, né? Isso. Esse é um grande motivo de existir o perispírito, né? Pois é. Senão, realmente, como é que vai saber quem é quem? Isso. E aí ele pode manter, inclusive, características da vida física dele, como cicatrizes, enfermidades, mesmo como a gente estava explicando, né? Apesar de ele, esse espírito ser muito evoluído, ela decidiu se apresentar como mais magrinha, mais adoentada, né? Porque é a forma como ela poderia ser reconhecida. E outros sinais, inclusive membros amputados, se o espírito tinha um membro amputado, ele pode aparecer com o perispírito da mesma forma para que seja reconhecido. E aí um exemplo que ele tem na Revista Espírita é que se o ser humano consegue modificar a aparência do seu corpo material, né, que é rígido, a gente tem ainda como fazer algo bem levemente semelhante, imagina o perispírito, né, que teria uma capacidade muito mais abrangente de se mostrar como ele tivesse necessidade. O perispírito ele é indestrutível porque ele é a parte integrante do espírito, não é isso? E o espírito é que é o elemento vivificante, é o que dá a vida. Então, se a gente não tem o espírito, o corpo ele morre, né? Desencarna porque sai o espírito daquela matéria. Mas o perispírito, como é parte integrante, de certa maneira, né, do espírito, ele se torna indestrutível nessa questão. Não tem como você matar, vamos dizer, o perispírito. E, obviamente, né, ele presente quando encarnado e desencarnado, porque, nesse caso, quando você desencarna, é a maneira como você pode se apresentar através desse perispírito, né, da sua encarnação anterior. E presente quando encarnado, porque você só consegue encarnar se tiver o perispírito, né? Então, ele tem essa dupla função aí, de conectar você com o corpo e de manter o seu espírito, vamos dizer, naquele invólucro, né? Quando não precisa mais da matéria. Sim. Aí uma pergunta. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? O que é que vocês acham? Então, se estou aqui na Terra, a gente tem esse perispírito, vamos dizer a capela, se há algum planeta lá. Vocês acham que é a mesma substância? Não. Não. Muito bem, tirou um 10. Muito bem. Não, porque os elementos do perispírito, eles variam conforme os mundos. Então, o perispírito ele é uma substância, né, etérea, que é feita, e Jane, pode me corrigir se eu estiver errada. Ele é etéreo e ele é feito da matéria do planeta onde você encarna. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo físico ele vem da Terra, né, o perispírito também é utilizado da matéria do planeta onde você encarna. Então, se você encarna em outro planeta, o seu perispírito ele vai ter que utilizar a matéria daquele outro planeta e não mais da Terra, né? Tem a ver com fluido? Isso, né? Tem a ver com a evolução do planeta e eu acredito que
do seu... Seu ser também. Isso, né? Sua evolução espiritual. Então, quanto mais etéreo, vamos dizer, seu espírito se torna, né? Ele consegue encarnar em outros planetas e aí aquele invólucro que você usou num planeta pesado, você não vai precisar, você vai usar o do planeta mais leve, onde você se encontra. Esse tema é um tema muito bonito, né? E assim, ele faz parte da essência do espiritismo. O exemplo que o Wallace deu lá da mãe do André Luiz quando veio, ela veio de um planeta mais elevado. Ela se adaptou àquele ambiente lá. E é assim que acontece. Os mundos mais elevados, a atmosfera é mais leve. É como você falou no início, o nosso perispírito vai se transformando, sabe? E aí, desculpa. Não, pode falar. E aqui, continuando o raciocínio do Mário, aqueles planetas muito sutis não precisam de perispírito, são os elevados, né? Que é só mesmo o lado espiritual, porque daí não precisa mais dessa identificação. Interessante. São os né, já de felicidade. Interessante. Isso. Então aqui é só um exemplo, né? O perispírito se eteriza conforme se eleva. E aí, à medida que você vai elevando o seu espírito, o seu perispírito vai se elevando junto. Isso. E aí, aquele exemplo, né? O perispírito, o fluido do planeta mais ou menos depurado do perispírito, indica o estágio evolutivo do espírito. Então, nesse caso, se você é um espírito que está se depurando, está se melhorando a cada encarnação, né? E você continua nascendo na Terra, o seu perispírito, apesar de você ainda estar com o perispírito conectado à Terra, ele vai se depurando, né? Então, esse processo de crescimento espiritual, ele vai acontecer mesmo que esteja no mesmo planeta, né? Aí o exemplo que tem é esse, a pessoa está reencarnando várias vezes na Terra, mas o perispírito dela está se modificando, né? Apesar disso. Isso. É o caso de São Francisco de Assis, né? Chico. Os perispíritos são bem etéreos, eles podem até se deslocar no desdobramento e até mudar a aparência se eles precisar por algum motivo nobre, né? Isso mesmo. Aí a questão da imponderabilidade, né? O perispírito, apesar dele ser um ser semimaterial, ele não vai ter peso, porque ele vem de uma transformação molecular diferente da nossa matéria, né? Do nosso corpo físico. E então é como se fosse, a maneira como eu entendia, por exemplo, a gente tem a água em vários estados, né? Gasoso, líquido e o sólido. Então, se você pensar no perispírito, espírito, perispírito e corpo, é mais ou menos assim, né? Você tem ele vem da mesma matéria, tudo H2O, mas em vários estados diferentes. Então, Excelente comparação. excelente. Então, o estado, você pensando dessa maneira, o gasoso seria o espírito, talvez, né? O líquido seria o perispírito e o sólido seria o gelo, né? E só para acrescentar aí o que você falou, Paula, que é excelente, exemplo excelente. A água, ela pode ser para cura, como ela pode ser para, como é que fala, para tóxico. Dependendo, intoxina, sabe? E assim, a água é o melhor exemplo que tem porque esse estudo molecular, ele é muito importante, a gente vai entender, isso tudo faz parte aqui, mas aí, à medida que você vai desenvolvendo o seu sistema molecular, o seu sistema espiritual, você vai melhorando, então as toxinas são diferentes, as reações vai ser diferente. A água que serve para te nutrir, ela pode servir para te destruir, mas depende das moléculas que estão nela. É assim que é tudo. Mas muito bonito você falou aí. E deixa eu ver aqui mais. Isso, porque eles vêm da mesma origem, que é o fluido cósmico universal, né? Mas eles vai ser apresentado de forma diferente. Então, aqui é um exemplo. A natureza do envoltório fluídico, ele vai estar em relação ao grau de atentamento moral do espírito. Então, os inferiores, eles não vão ter a capacidade, vamos dizer, de mudar, né, a sua apresentação em vontade própria.
E eles também não têm condição de ir para outros planetas. Então vamos dizer que você desencarnando, eu queria conhecer uma galáxia bem distante. Dependendo do seu grau evolutivo, você não vai ter condição de fazer isso, né? O seu perispírito ele não tem condição de ir para outros planetas, se ele não for de um planeta evoluído. E aí o contrário seria no espírito dos mundos felizes, que eles têm capacidade de, o seu perispírito, né? De visitar Transitar, outros né? mundos, que não é o caso de perispíritos em planetas menos evoluídos, né? E aí ele também, esse perispírito de um mundo feliz, ele vai adaptar também o próprio perispírito dele para a energia, vamos dizer assim, daquele planeta, né? Então eu lembro do livro de Divaldo, o de Mundo de Regeneração, que ele fala de espíritos felizes, né? Que tem que fazer um trabalho muito forte para, vamos dizer, deixar mais denso o perispírito deles para terem condição de encarnar na Terra, porque não tem eles estão muito elevados, né? Então, Igual Jesus, né? Milhares de anos. Sim. Para poder se adaptar à energia, né, do planeta, a evolução do planeta. E a questão da penetrabilidade, né? Eles têm capacidade de penetrar a matéria e atravessar corpos, né? Em geral. Eu não tenho certeza, por exemplo, se dependendo do grau ou de consciência até do perispírito, se ele faria isso. Não sei se vocês... A pessoa muito material, muito materialista, muito arraigada ao planeta Terra, ele não consegue. É um espírito que você pode fechar a porta e ele não entra. Né? Agora, os que têm uma sutibilidade maior, eles atravessam a matéria. Mas tem uns, por exemplo, se você deixa a porta fechada, não consegue, fica tentando, não consegue, não passa a parede, né? Porque eles estão muito densos e muito pesados. Interessante. É isso que eu fiquei na dúvida. E os superiores, eles podem descer e fazer o que quiserem. Agora, os inferiores não sobem em lugar nenhum. Seria o mesmo caso, Paulinha, de, por exemplo, volitar. O espírito, nem todos os espíritos conseguem volitar. E mesmo, eu acredito que quando desencarna, mesmo os medianos têm que passar por um treinamento para aprender a relocar de uma forma mais eficiente. Tudo é uma adaptação. Olha, né? o Márcio falando, me lembrei de um livro que eu li, não lembro qual foi o livro, porque, né? O grupo da Gestapo, eles ficaram durante algum tempo do Hitler num local, numa cidade espiritual, onde tinha uma faixa vibratória onde eles não podiam sair e assim as estradas elas eram meio colentas, eles não poderiam volitar nem andar com certa facilidade. No mundo espiritual, me veio isso, olha, faz muitos anos que eu li. E os espíritos não saíam, tinham uma vida normal, eles podiam construir alguma coisa, mas eles andavam com uma certa dificuldade. Pela densidade. Por causa da densidade do perispírito deles. Tá vendo? Interessante. Menos mal, porque a partir do momento que ele tem essa densidade, você consegue bloquear várias formas. Exatamente, é a espiritualidade superior que comanda, né? É uma misericórdia para eles, porque dali eles vão para reencarnações dolorosas, né? Isso. Então, no caso das propriedades do perispírito, são propriedades gerais, mas isso tem a ver com o grau de evolução, né, do perispírito. Eles vão ter capacidade, um dia eles poderão, né? Mas se eles estão muito densos ainda, eles ainda não poderiam fazer entrar numa sala com a porta fechada, coisas do tipo. Tem tempo ainda? Tá, fica à vontade, porque nós começamos atrasado. O tempo é seu. Eu só tenho um exemplo que eu peguei do livro Sexo e Vida, quando o André Luiz estava tentando falar com o espírito que estava na casa, fica atrapalhando uma família, e o espírito não conseguia enxergar ele, né? Então ele disse, eu preciso falar com esse espírito, porque esse espírito vai aprontar alguma coisa, mas ele tem que me ver. Aí ele diz aqui que ele saiu da casa, se recolheu perto ao mar,
Orei buscando forças, meditei fundo, compondo cada particularidade de minha configuração exterior, espessando traços e mudando o tom da minha apresentação habitual. Então ele tinha essa capacidade, né? Quase 1 hora de elaboração difícil esgotou-se, até que me percebi em condições de empreender a conversação cobiçada. Então, ele passou mais ou menos 1 hora ali meditando para se tornar mais denso, né? Mudou a apresentação dele. E aí, depois disso, ele foi andando, entrou no prédio que ele precisava, bateu na porta que ele conseguia entrar, mas ele bateu que é para o espírito abrir e falar com ele, porque até aquele momento ele não conseguia, o espírito não enxergava ele. Então, ele, para tentar falar com aquele espírito, ele se baixou. E o que ele fez na praia? Ele manipulou o fluido cósmico Universal. Ele manipulou para constituir uma parte mais densa para se apresentar. Muito bonito, adorei esse evento. Muito bom, esse livro é muito bom. É muito bom. Paulinha, esse assunto é fascinante e a gente observa também pelos livros de André Luiz que muitos espíritos mais evoluídos, quando eles chegam a ser determinadas faixas mais grosseiras, mais complicadas, eles normalmente colocam uma capa, alguma coisa assim, para não mostrar a luz que eles têm, né, para não checar. Então a gente vê que quanto que a gente tem que aprender ainda, né? A gente encarnou aqui, tem que aprender muito quando revisar e aprender. Ainda bem que a gente está começando a aprender desde já. É verdade, que coisa boa. Verdade. E aí o último que eu tenho aqui são os tipos de manifestação, né? Que o perispírito pode mostrar. Então eles podem atuar sobre os nossos órgãos e nossos sentidos, de maneira, né? Através da visão, do tato, da audição. Então a visão, quando eles aparecem, né? Através de aparições. Do tato, em casos de que a pessoa sente alguém tocando, né? Que seria o perispírito. A audição, quando você escuta algo, mas não sabe o que é, não está enxergando. Em casos de odores também você pode sentir cheiros que você também não tem noção da origem e pode ser também do perispiritual. Inclusive, em alguns casos de sentir até a temperatura, né? Se algum espírito toca, alguma coisa assim, você sente. E isso é uma forma de mostrar que é de origem material, né? O perispírito, porque só... Do meu entendimento, só a matéria poderia sentir matéria, né? Então, se o corpo físico está sentindo algum perispírito ou tendo algum tipo de entendimento do perispirítico, é porque é matéria entendendo matéria ali, né? Só que uma mais etérea do que a outra. E eu acho que é isso. Meu Deus.